E se eu te dissesse que você pode comer carboidratos todos os dias e mesmo assim emagrecer? Parece bom demais para ser verdade, né? Afinal, por quanto tempo ouvimos que os carboidratos são os grandes vilões da perda de peso? Dietas low carb, cetogênica, jejum intermitente, todas apontam para a mesma direção. Reduza os carboidratos se quiser emagrecer. Mas será que essa ideia é realmente verdadeira ou você está sendo enganado? Durante 7 dias eu fiz um experimento. Consumi carboidratos todos os dias, sem cortar esse grupo alimentar tão temido. E o resultado? Bom, eu te adianto que não foi o que a maioria das pessoas esperaria. E antes que você pense que foi um desastre, deixa eu te contar os detalhes. O segredo não está apenas em comer carboidratos, mas em saber quais escolher e como utilizá-los ao seu favor. Para entender isso, precisamos primeiro falar sobre a diferença entre os carboidratos refinados e os complexos. Os refinados, como pão branco, açúcar e doces, têm um alto índice glicêmico, o que significa que são rapidamente absorvidos pelo organismo e causam picos de glicose no sangue. Esses picos geram um aumento na produção de insulina, o hormônio responsável por armazenar gordura. Isso faz com que você sinta fome mais rápido e tenha mais chances de estocar gordura, principalmente na região abdominal. Agora, os carboidratos complexos são outra história. Eles possuem fibras, que retardam a absorção da glicose e mantêm os níveis de insulina mais estáveis. Além disso, eles garantem saciedade por mais tempo, evitando aquela vontade incontrolável de beliscar toda hora. E foi justamente neles que eu apostei durante esses 7 dias. Mas como isso funcionou na prática? A cada refeição, eu priorizei fontes de carboidratos ricos em fibras e nutrientes, como aveia, batata doce, quinoa, arroz integral e frutas com baixo índice glicêmico, como morango e maçã. E tem mais, combinei esses carboidratos com proteínas magras e gorduras boas, como ovos, frango, abacate e azeite de oliva. Essa estratégia ajudou meu metabolismo a trabalhar a meu favor, mantendo meu corpo em um estado de queima de gordura constante. Agora, você deve estar se perguntando, mas e o peso na balança? Você realmente emagreceu? Sim, mesmo consumindo carboidratos todos os dias, meu peso reduziu. Isso acontece porque quando você escolhe os alimentos certos e equilibra sua alimentação, seu corpo entende que não precisa armazenar energia extra na forma de gordura. Além disso, a ingestão adequada de carboidratos mantém o metabolismo acelerado, evitando o efeito platô, onde a perda de peso estagna. Mas não é só isso. Estudos comprovam que cortar drasticamente os carboidratos pode gerar diversos problemas. Um estudo publicado no Journal of the American Medical Association revelou que dietas extremamente baixas em carboidratos podem aumentar os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, levando a mais inflamação no corpo e dificultando a perda de peso a longo prazo. Ou seja, eliminar os carboidratos pode ser uma armadilha. E tem mais, um estudo da Universidade de Harvard acompanhou pessoas que seguiram dietas equilibradas com carboidratos complexos, e mostrou que elas perderam mais peso de forma sustentável do que aquelas que fizeram restrições extremas. Isso significa que não é o carboidrato o problema, mas sim a qualidade dele e como você o encaixa na sua rotina alimentar. Depois desses 7 dias, além da perda de peso, notei algo ainda mais importante: mais energia e menos compulsão alimentar. Isso porque manter um consumo equilibrado de carboidratos evitou quedas bruscas na glicose, reduzindo aquela vontade incontrolável por doces e besteiras. Meu corpo se sentiu mais regulado e minha disposição aumentou. Agora, a grande questão: será que você conseguiria testar isso por 7 dias e ver os resultados por si mesmo? O medo do carboidrato pode estar te impedindo de emagrecer da forma certa e sem sofrimento. O que acontece se, em vez de cortar esse grupo alimentar, você aprender a usá-lo a seu favor? Se você quer entender melhor como fazer isso e quais são os melhores carboidratos para encaixar na sua rotina, continue aqui. Eu vou te mostrar exemplos práticos de refeições e estratégias para emagrecer sem precisar abrir mão dos alimentos que você ama. Antes de qualquer coisa, você precisa entender o que são carboidratos e por que eles são tão demonizados nas dietas. Você já parou para pensar por que tantas pessoas tentam eliminá-los completamente e, mesmo assim, não conseguem manter o peso perdido a longo prazo? Será que cortar os carboidratos é realmente a melhor estratégia, ou será que estamos ignorando informações essenciais sobre esse macronutriente? Carboidratos são a principal fonte de energia do corpo. Quando você come um alimento rico nesse nutriente, ele é convertido em glicose, que é utilizada pelas células para produzir energia. Sem carboidratos, o cérebro e os músculos ficam sem combustível, e é por isso que muitas pessoas que tentam dietas extremamente restritivas sentem fadiga, tontura e falta de concentração. Mas isso significa que todos os carboidratos são bons para a saúde? Nem sempre. A confusão acontece porque nem todos os carboidratos são iguais. Existem 3 tipos principais e cada um deles afeta o corpo de maneiras muito diferentes. O primeiro grupo é o dos carboidratos simples.
Eles estão presentes no açúcar refinado, nos doces, nos refrigerantes e em muitos produtos industrializados. Esses carboidratos são rapidamente absorvidos pelo organismo, causando picos de glicose no sangue. Isso faz com que o corpo produza grandes quantidades de insulina para equilibrar os níveis de açúcar, o que pode levar ao acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal. Você já percebeu que quando come algo muito doce, sente fome pouco tempo depois? Isso acontece porque os picos de insulina fazem o açúcar no sangue cair rapidamente, aumentando a sensação de fome. O segundo grupo é o dos carboidratos complexos. Eles são encontrados em alimentos como arroz integral, batata doce, aveia e leguminosas. Ao contrário dos carboidratos simples, eles possuem fibras e outros nutrientes que retardam a digestão, garantindo uma liberação gradual de glicose no sangue. Isso significa mais saciedade, mais energia ao longo do dia e menos chances de sofrer com a fome descontrolada. Estudos científicos mostram que dietas ricas em carboidratos complexos ajudam a controlar o peso e até melhoram a sensibilidade à insulina, reduzindo o risco de diabetes tipo 2. O terceiro grupo, e talvez o mais subestimado, é o das fibras. Elas estão presentes em alimentos como vegetais, frutas, grãos integrais e sementes. As fibras não são digeridas pelo organismo da mesma forma que outros carboidratos, mas desempenham um papel fundamental na digestão e na perda de peso. Elas ajudam a regular o intestino, reduzem o colesterol ruim e prolongam a sensação de saciedade. Além disso, pesquisas mostram que o consumo adequado de fibras pode reduzir significativamente o risco de doenças cardiovasculares. O problema está em como muitas dietas cortam todos os carboidratos indiscriminadamente, sem entender a diferença entre eles. Isso pode trazer consequências sérias para a saúde e para o metabolismo. Quando você elimina completamente os carboidratos, pode até perder peso rapidamente devido à redução de líquidos no corpo, mas, a longo prazo, essa estratégia pode desacelerar o metabolismo e aumentar o risco de compulsão alimentar. Já aconteceu com você ou com alguém que você conhece? A pessoa corta os carboidratos por alguns dias, vê o peso cair na balança e acredita que encontrou a solução perfeita. Mas, depois de um tempo, começa a sentir uma vontade incontrolável de comer pão, massa ou doces. E aí, quando volta a consumir esses alimentos, o peso retorna rapidamente, muitas vezes maior do que antes. Isso acontece porque dietas extremamente restritivas não ensinam o corpo a utilizar os carboidratos de forma inteligente, apenas criam um ciclo de privação e exagero. O que aconteceria se, em vez de eliminar todos os carboidratos, você aprendesse a escolher os melhores e a combiná-los corretamente nas refeições? Será que não seria mais fácil emagrecer sem sofrimento e, o mais importante, manter o peso de forma definitiva? Eu vou te mostrar estratégias para incluir os carboidratos certos na sua alimentação, equilibrar seu metabolismo e transformar seu corpo sem precisar viver em guerra com a comida. Agora vamos falar sobre o impacto real dos carboidratos no corpo. Você já ouviu alguém dizer que cortar carboidratos é o segredo para emagrecer? Ou que eles são os grandes responsáveis pelo ganho de peso? E se eu te dissesse que essa ideia não é tão simples assim? A verdade é que os carboidratos podem ser seus aliados ou seus piores inimigos, dependendo do tipo e da quantidade que você consome. Muita gente acredita que basta comer carboidratos para ganhar peso automaticamente, mas isso não é verdade. O que realmente importa é a forma como esses carboidratos afetam o seu corpo. Se você consome os tipos errados, pode acabar sabotando seus resultados sem nem perceber. Já sentiu aquela fome incontrolável pouco tempo depois de comer um doce ou um prato de massa refinada? Isso acontece porque alguns carboidratos causam picos de glicose no sangue, estimulando a produção excessiva de insulina. A insulina é o hormônio responsável por transportar o açúcar do sangue para as células, mas quando há um excesso desse hormônio circulando no organismo, ele começa a estimular o acúmulo de gordura. Esse processo não só dificulta a perda de peso, como também aumenta o risco de desenvolver resistência à insulina, um dos primeiros estágios do diabetes tipo 2. Estudos publicados no Journal of Clinical Endocrinology e Metabolism mostram que dietas ricas em carboidratos refinados elevam o risco de desenvolver essa condição, especialmente quando combinadas com um estilo de vida sedentário. Mas isso significa que todos os carboidratos são ruins? De jeito nenhum. Existem aqueles que fornecem energia sustentada, regulam os níveis de glicose e ainda ajudam no desempenho físico e mental. Os carboidratos complexos encontrados em alimentos como batata doce, quinoa, arroz integral e legumes possuem fibras que retardam a digestão e garantem uma liberação equilibrada de glicose no sangue. Isso mantém a energia estável ao longo do dia e evita aquela sensação de fadiga e compulsão alimentar. E os impactos não param por aí. Se você pratica atividades físicas, os carboidratos são ainda mais essenciais. O corpo armazena esse nutriente na forma de glicogênio nos músculos e no fígado, e ele é a principal fonte de combustível para os treinos.
Quando você corta carboidratos de forma drástica, pode sentir queda no desempenho, perda de massa muscular e até dificuldades na recuperação pós-exercício. Um estudo publicado na Sports Medicine Journal mostrou que atletas que seguem dietas equilibradas com carboidratos complexos conseguem manter um desempenho físico superior em comparação aos que adotam restrições severas desse macronutriente. Mas será que você está comendo os carboidratos errados sem perceber? Muitas vezes, alimentos que parecem saudáveis escondem armadilhas. Pães integrais industrializados, por exemplo, podem conter farinhas refinadas misturadas, o que reduz seus benefícios. Iogurtes adoçados e barrinhas de cereais também podem conter açúcares escondidos, elevando o índice glicêmico da refeição. E as bebidas? Sucos de caixinha e refrigerantes são um desastre para os níveis de glicose no sangue, mesmo quando rotulados como naturais. O segredo não está em eliminar os carboidratos, mas sim em aprender a fazer escolhas inteligentes. Quando você dá prioridade para os tipos corretos e equilibra sua ingestão ao longo do dia, seu metabolismo trabalha a seu favor. Em vez de acumular gordura, seu corpo utiliza os carboidratos como fonte eficiente de energia, mantendo seu peso sob controle e sua saúde em dia. Agora pare e pense: como estão os seus carboidratos? Será que suas escolhas diárias estão te ajudando ou sabotando? Eu vou te mostrar como montar refeições equilibradas para aproveitar os benefícios dos carboidratos sem prejudicar sua saúde ou seus resultados. Vamos direto ao ponto. Esses carboidratos estão sabotando sua dieta e podem estar te impedindo de emagrecer sem que você perceba. Você já se perguntou por que, mesmo fazendo dieta, sente aquela fome constante? Ou por que, depois de comer um doce, a vontade de comer mais parece incontrolável? Isso não acontece por acaso. Alguns tipos de carboidratos foram criados para viciar seu cérebro, desregular seus hormônios e transformar seu corpo em uma máquina de armazenar gordura. Os principais vilões são os açúcares refinados. Eles estão presentes em refrigerantes, bolos, doces, sucos de industrializados e até em produtos aparentemente inofensivos, como molhos prontos e iogurtes adoçados. O grande problema do açúcar refinado é que ele entra rapidamente na corrente sanguínea, elevando a glicose e forçando o corpo a liberar grandes quantidades de insulina. O que acontece depois? Assim que a insulina faz seu trabalho e reduz o açúcar no sangue, você sente fome de novo. Esse ciclo vicioso faz com que você coma mais do que precisa, contribuindo para o ganho de peso e aumentando o risco de desenvolver resistência à insulina, um dos principais fatores para o surgimento do diabetes tipo 2. Outro grande sabotador são as farinhas brancas encontradas em pães, massas, bolos, biscoitos e praticamente todos os produtos industrializados que você encontra no mercado. Você sabia que a farinha branca se comporta no corpo de forma semelhante ao açúcar? Isso acontece porque ela perde todas as fibras no processo de refinamento, fazendo com que seja digerida rapidamente e tenha um alto índice glicêmico. O resultado? Mais picos de glicose, mais fome, mais gordura acumulada e mais dificuldade para perder peso. Pesquisas publicadas no American Journal of Clinical Nutrition mostram que dietas ricas em farinhas refinadas aumentam o risco de obesidade e doenças metabólicas. E se você acha que os alimentos ultraprocessados são inofensivos, é aí que mora o perigo. Produtos como cereais matinais, salgadinhos congelados e até aquelas barrinhas de cereal fit, que você encontra no mercado costumam ter altos índices de açúcares escondidos, gorduras artificiais e aditivos químicos que prejudicam seu metabolismo. Estudos da Harvard School of Public Health indicam que o consumo frequente de ultraprocessados está diretamente ligado ao aumento do risco de doenças cardíacas e inflamações no corpo, dificultando a queima de gordura e contribuindo para o envelhecimento precoce. O que acontece quando você consome esses carboidratos em excesso? Primeiro, seu corpo enfrenta picos de glicose seguidos de quedas bruscas, o que gera fome constante e maior tendência à compulsão alimentar. Segundo, os altos níveis de insulina impedem a queima de gordura, pois esse hormônio atua como um sinal para o corpo armazenar energia em forma de tecido adiposo. Terceiro, o consumo excessivo desses alimentos está ligado a um maior risco de desenvolver diabetes, doenças cardíacas e até problemas neurológicos, como declínio cognitivo e Alzheimer. Agora pare e pense, quantos desses alimentos fazem parte do seu dia a dia? Você sente que mesmo comendo pouco, não consegue emagrecer? Ou já percebeu que quanto mais come certos alimentos, mais fome sente? Isso não é uma questão de força de vontade, mas sim de como esses carboidratos afetam seu corpo. Se você quer emagrecer e melhorar sua saúde, comece evitando esses alimentos agora mesmo. Isso não significa que você nunca mais poderá comer um pão ou um doce, mas sim que precisa aprender a fazer escolhas inteligentes para não cair na armadilha dos carboidratos refinados. Eu vou te mostrar quais carboidratos são seus aliados e como usá-los da maneira certa para queimar gordura sem precisar viver em privação. Você está pronto para transformar sua alimentação e ver resultados reais?
Agora que eliminamos os vilões da alimentação, vamos falar sobre os verdadeiros heróis, os carboidratos que ajudam no emagrecimento e melhoram sua saúde. Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem comer carboidratos e ainda assim manter um corpo magro e saudável? Ou como certos alimentos podem saciar a fome por horas enquanto outros te deixam com vontade de comer a cada meia hora? O segredo está na qualidade dos carboidratos que você escolhe. Diferente dos refinados, os carboidratos benéficos são ricos em fibras, vitaminas e minerais essenciais. Eles fornecem energia de maneira equilibrada, sem causar picos de glicose e sem forçar seu corpo a produzir insulina em excesso. Isso significa que você mantém a saciedade por mais tempo, evita a compulsão alimentar e ainda favorece a queima de gordura. Um dos melhores exemplos é a batata doce. Diferente da batata comum, ela possui um índice glicêmico mais baixo e é rica em fibras, o que ajuda a manter a glicemia estável e reduz a fome. Além disso, contém antioxidantes como o beta-caroteno, que protege as células do corpo contra danos e melhora a saúde da pele. Já a mandioca é uma excelente fonte de carboidratos complexos e contém amido resistente, um tipo de fibra que alimenta as bactérias benéficas do intestino, auxiliando na digestão e na absorção de nutrientes. Outro grande aliado é a quinoa. Esse superalimento é uma fonte completa de proteínas vegetais, contendo todos os aminoácidos essenciais, algo raro em alimentos de origem vegetal. Além disso, ela é rica em magnésio, ferro e ômega 3, contribuindo para a saúde do coração e o bom funcionamento do metabolismo. Estudos publicados no Journal of Nutrition mostram que pessoas que incluem a quinoa regularmente na alimentação têm menos variações nos níveis de açúcar no sangue e um risco menor de desenvolver resistência à insulina. E se você acha que arroz é um vilão, saiba que isso depende do tipo. O arroz integral é uma excelente alternativa ao arroz branco, pois preserva sua camada externa de fibras, garantindo uma digestão mais lenta e um fornecimento de energia prolongado. Ele ainda contém selênio, um mineral essencial para a saúde da tireoide e para o bom funcionamento do metabolismo. A aveia também entra nessa lista, pois é uma fonte rica em beta-glucana, uma fibra solúvel que regula os níveis de colesterol e melhora o funcionamento do intestino. Pesquisas da Harvard Medical School indicam que o consumo regular de aveia está associado a uma redução no risco de doenças cardiovasculares e melhora na resposta insulínica do organismo. E não podemos esquecer das frutas e legumes. Diferente do açúcar refinado, que é absorvido rapidamente pelo corpo, o açúcar natural das frutas vem acompanhado de fibras, vitaminas e antioxidantes que tornam sua digestão mais lenta e equilibrada. Maçã, banana, morango e abacate são ótimas opções para um lanche saudável e nutritivo. Os legumes como cenoura, abobrinha e brócolis também desempenham um papel essencial na regulação do metabolismo e na manutenção de uma boa saúde intestinal. Esses carboidratos não apenas fornecem energia estável ao longo do dia, mas também ajudam na perda de peso de maneira sustentável. Quando você escolhe os carboidratos certos, seu corpo não entra em um ciclo de picos e quedas de glicose, evitando a fome constante e a necessidade de comer a todo momento. Isso significa que você pode sim comer carboidratos e emagrecer, desde que sejam os corretos. Agora pare e pense, quais desses carboidratos fazem parte da sua rotina alimentar? Você tem dado preferência para os alimentos que nutrem seu corpo ou para aqueles que sabotam seu progresso? Saber escolher o que colocar no prato pode ser a chave para finalmente alcançar o corpo e a saúde que você deseja. Vou te mostrar como equilibrar esses carboidratos com proteínas e gorduras boas para otimizar seus resultados. Você está pronto para transformar sua alimentação e ver mudanças reais? Agora que você já sabe quais são os melhores carboidratos para a saúde e o emagrecimento, vem a pergunta mais importante. Como incluir esses alimentos na sua rotina sem complicação? Será que é necessário mudar toda a alimentação de uma vez ou apenas pequenos ajustes já fazem diferença? A resposta pode te surpreender. Pequenas mudanças inteligentes no dia a dia geram grandes resultados a longo prazo, e o melhor de tudo é que você não precisa abrir mão do sabor ou da praticidade para isso. Uma das primeiras trocas que pode transformar sua alimentação é substituir o pão branco pelo pão integral ou pela tapioca. O pão branco é feito com farinha refinada, que eleva rapidamente os níveis de glicose no sangue e contribui para a fome excessiva ao longo do dia. Já o pão integral contém fibras que desaceleram a digestão e promovem saciedade. A tapioca, apesar de não ser rica em fibras, pode ser uma boa opção se combinada com uma fonte de proteína ou gordura saudável, como ovos, queijo cottage ou pasta de amendoim natural. Outro ajuste simples e eficiente é trocar o macarrão tradicional pelo macarrão integral ou de grão de bico. O macarrão comum é feito de farinha refinada e tem um alto índice glicêmico, o que pode levar ao acúmulo de gordura. Já o macarrão integral possui mais fibras, tornando a digestão mais lenta e prolongando a sensação de saciedade. O macarrão de grão de bico, além de ter baixo índice glicêmico, é uma excelente fonte de proteínas vegetais, ajudando na construção muscular e no controle da fome.
No almoço, ao invés de comer arroz branco, que tem poucos nutrientes e fibras, experimente incluir arroz integral, quinoa ou batata doce no prato. O arroz integral preserva seus nutrientes e libera energia de forma mais equilibrada. A quinoa, além de ser um excelente carboidrato, contém proteínas de alto valor biológico, ajudando no metabolismo e na recuperação muscular. A batata doce, por sua vez, tem baixo índice glicêmico e fornece energia sustentada ao longo do dia, evitando aqueles picos de fome no meio da tarde. E o que dizer das frutas? Muitas pessoas ainda acreditam no mito de que frutas engordam, mas a realidade é que elas são essenciais para uma alimentação equilibrada. O problema está em substituir a fruta in natura por sucos industrializados ou adoçados. Quando você consome a fruta inteira, aproveita todas as suas fibras e nutrientes, o que ajuda a regular a glicose no sangue e mantém a fome sob controle. Já os sucos, mesmo os naturais, concentram o açúcar da fruta sem as fibras, fazendo com que o corpo absorva a glicose rapidamente, resultando em um efeito semelhante ao consumo de açúcar refinado. A grande chave para incorporar os melhores carboidratos na rotina é sempre buscar equilíbrio. Você não precisa cortar completamente certos alimentos, mas sim aprender a fazer substituições inteligentes. Pequenos ajustes na alimentação diária podem acelerar o emagrecimento, melhorar a energia e proporcionar mais disposição sem que você precise viver em restrição. Agora pense, quantas dessas mudanças você já aplicou na sua alimentação? Será que alguns hábitos estão te impedindo de atingir seus objetivos sem que você perceba? O caminho para uma vida mais saudável não precisa ser difícil ou cheio de sacrifícios. Basta fazer escolhas conscientes e estratégicas. Vamos ver agora como equilibrar os carboidratos com proteínas e gorduras saudáveis para potencializar ainda mais seus resultados. Você está pronto para transformar sua alimentação e ver seu corpo responder de forma surpreendente? Se os carboidratos sempre foram considerados os vilões das dietas, como eles podem, na verdade, ajudar no emagrecimento? Essa é uma das maiores dúvidas de quem quer perder peso e ainda assim ter energia e disposição no dia a dia. Afinal, será que cortar completamente os carboidratos é realmente o caminho certo? Ou existe uma maneira mais inteligente e eficiente de utilizá-los ao seu favor? A resposta está no equilíbrio e na escolha dos alimentos certos. Carboidratos não precisam ser eliminados para que você emagreça, muito pelo contrário. Quando usados da forma correta, eles podem ser aliados poderosos no processo de perda de peso. Tudo começa com o impacto que eles têm na saciedade. Diferente dos carboidratos refinados que causam picos rápidos de glicose seguidos de fome intensa, os carboidratos complexos e ricos em fibras proporcionam uma liberação de energia gradual, mantendo a sensação de saciedade por mais tempo e reduzindo aquela vontade incontrolável de comer a todo momento. Outro fator importante é o papel dos carboidratos na energia para os treinos. Se você já tentou malhar sem comer carboidratos antes, provavelmente sentiu cansaço excessivo, falta de força e até tontura. Isso acontece porque os músculos precisam de glicogênio, que é armazenado a partir dos carboidratos, para realizar exercícios com intensidade. Sem esse combustível, o desempenho nos treinos cai, o que significa menos calorias queimadas e menos estímulo para o ganho de massa muscular. E aqui está um ponto essencial: mais músculo significa um metabolismo mais acelerado, o que facilita a queima de gordura ao longo do tempo. Mas talvez o maior benefício dos carboidratos corretos seja o controle da compulsão alimentar. Quem já tentou fazer dietas extremamente restritivas sabe como é difícil manter o equilíbrio emocional e resistir à vontade de comer doces ou alimentos calóricos depois de um tempo. Isso acontece porque, sem a presença de carboidratos de qualidade na alimentação, o corpo envia sinais de alerta para repor energia rapidamente, o que pode levar a episódios de compulsão e ao famoso efeito sanfona. Quando você inclui carboidratos bons na sua dieta, como aveia, quinoa, batata doce e arroz integral, seu corpo recebe energia constante, evitando esses picos de fome incontroláveis. Estudos da Harvard School of Public Health apontam que dietas equilibradas, que incluem carboidratos complexos em quantidades adequadas, são mais eficientes a longo prazo para a perda de peso do que dietas extremamente restritivas. Isso porque permitem que a pessoa mantenha uma alimentação sustentável, sem abrir mão de nutrientes essenciais. Além disso, pesquisas indicam que pessoas que consomem boas fontes de carboidratos têm menor risco de desenvolver problemas hormonais relacionados à tireoide e ao metabolismo, o que pode facilitar ainda mais a perda de peso. O segredo, então, não está em eliminar os carboidratos, mas em escolhê-los estrategicamente e combiná-los com outros macronutrientes essenciais, como proteínas e gorduras saudáveis. Uma refeição equilibrada com um bom carboidrato, uma fonte de proteína e gorduras boas, mantém o metabolismo ativo, melhora a digestão e mantém o corpo nutrido sem excessos. Agora pense no seu dia a dia. Será que você está comendo os carboidratos certos ou está preso na armadilha dos refinados que te fazem sentir fome a cada poucas horas?
Já experimentou fazer substituições inteligentes para testar o impacto no seu corpo e na sua energia? Fazer escolhas estratégicas é a chave para transformar a alimentação sem precisar passar fome ou viver em restrição. Você está pronto para descobrir como adaptar tudo isso à sua rotina e finalmente ver resultados duradouros? Depois de 7 dias comendo carboidratos, sem passar fome e sem cortar nenhum grupo alimentar, o resultado foi surpreendente. Ao contrário do que muitos acreditam, incluir carboidratos na dieta da forma certa não impede o emagrecimento, pelo contrário, pode até acelerá-lo. Mas por que isso aconteceu? Como é possível perder peso sem abrir mão dos alimentos que tanta gente diz serem os vilões da dieta? O primeiro ponto foi entender que nem todos os carboidratos são iguais. Durante essa experiência, a escolha dos alimentos fez toda a diferença. Em vez de consumir farinhas refinadas, açúcares industrializados que disparam a insulina e estimulam o acúmulo de gordura, priorizei carboidratos ricos em fibras e nutrientes como batata doce, arroz integral, quinoa e aveia. O resultado? Energia constante, menos fome ao longo do dia e nada de compulsão alimentar. Outro fator essencial foi a combinação correta dos alimentos. Apenas trocar um carboidrato ruim por um bom não é suficiente. É preciso montar pratos equilibrados com proteínas e gorduras saudáveis para garantir saciedade e evitar picos de glicemia. Por isso, as refeições sempre incluíram fontes de proteína magra, como frango, ovos e peixe, além de gorduras boas, como azeite de oliva e abacate. Isso manteve o metabolismo funcionando bem e contribuiu para que o corpo queimasse gordura naturalmente, sem a necessidade de restrições severas. A grande lição desses 7 dias foi clara. O maior erro das dietas tradicionais é cortar todos os carboidratos indiscriminadamente. O corpo precisa desse macronutriente para funcionar bem, especialmente o cérebro e os músculos. Ao fazer escolhas inteligentes, é possível perder peso sem sofrer, sem sentir fraqueza e sem prejudicar a saúde. Estudos da American Journal of Clinical Nutrition mostram que dietas equilibradas, com carboidratos de baixo índice glicêmico, ajudam a regular os hormônios da fome, tornando o emagrecimento mais sustentável e menos estressante. Isso explica por que tantas pessoas falham em dietas extremamente restritivas. O corte abrupto de carboidratos pode gerar efeitos colaterais como tontura, irritabilidade e compulsão alimentar, levando ao efeito sanfona. Então, depois de 7 dias comendo carboidratos e emagrecendo, a conclusão é simples: sim, dá para perder peso sem abrir mão de uma alimentação gostosa e variada. O segredo não está na eliminação, mas na escolha estratégica. O medo dos carboidratos não precisa mais existir, basta usá-los da maneira correta. Agora, quero saber de você: já tentou cortar carboidratos da dieta? Como foi a sua experiência? Você conseguiu manter esse hábito ou acabou voltando a comer os mesmos alimentos de antes? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber a sua opinião. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, já deixa o seu like e se inscreve no canal para mais dicas como essa. Nos vemos no próximo vídeo.